A paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica. Iniciamos mais uma edição da nossa Sintonia da EBD. E hoje temos um conteúdo muito especial. É dia de podcast. Um momento preparado para edificar a sua fé, aprofundar o conhecimento da palavra e preparar o coração para a lição deste domingo. Está no ar o podcast da lição na Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Filipenses capítulo 4. A ideia é explorar como esse texto tão antigo, né, nos fala sobre ter uma vida cristã que não só sobrevive, mas que triunfa com gratidão, mesmo quando, sabe, parece que tudo tá indo contra. Para guiar nossa conversa, a gente está usando uma análise bem detalhada, um estudo bíblico que foi preparado pela PEC, que é o setor de educação cristã lá da Igreja Assembleia de Deus. Esse material pega e esmiuça mesmo as exortações e os temas que o apóstolo Paulo aborda nesse capítulo específico. E a nossa missão aqui qual é? É desvendar as ideias-chave que essa análise levanta. Tipo, o que significa ter firmeza espiritual hoje em dia? Como é que a gente cultiva relacionamentos que edificam de verdade? Como lidar com essa ansiedade que, nossa, afeta tanta gente? E qual o papel da generosidade nisso tudo? Queremos ver como esses ensinamentos, mesmo milenares, ainda têm muito a dizer pra gente. E olha que interessante, vamos tocar em pontos bem atuais, sabe? A ansiedade, por exemplo, a fonte que a gente está usando até cita dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mostrando o Brasil, infelizmente, entre os países mais ansiosos, e também os conflitos dentro das comunidades, né? Algo que, puxa, não é de hoje. Vamos investigar o que Filipenses 4 tem a nos ensinar sobre isso? Ok, vamos começar a desembrulhar essas ideias. Bom, o estudo começa olhando para as exortações mais gerais de Paulo, logo ali no início do capítulo 4. A primeira é um chamado bem forte à estabilidade. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Isso parece que conecta tudo que ele vinha falando antes sobre esperança, sobre a vida em Cristo, não é? Isso tipo assim, tinha qualquer ideia de que ele estava pensando nele mesmo, na carreira dele, sabe? A preocupação era genuína, era com a saúde espiritual da igreja. Essa firmeza que ele pede soa quase militar, uma necessidade mesmo de resistir às pressões, fossem perseguições de fora ou desânimos e até ensinos errados lá dentro. E essa relação dele com os filipenses é muito bonita, né? Ele o chama de minha alegria e coroa. É um carinho enorme. Mas o estudo aproveita isso para fazer uma reflexão bem crítica sobre liderança. A diferença entre pastores que realmente amam as pessoas, as ovelhas, né? E aqueles que talvez amem mais a posição, o ministério em si. Sim, e o contrário também acontece, infelizmente. Pois é. Comunidades que não valorizam líderes que se dedicam de verdade. O material até menciona essa coisa meio líquida de hoje, né? Pessoas que simplesmente somem das congregações sem muita explicação. Sim, a análise do estudo vê isso como um sintoma de raízes espirituais talvez um pouco rasa, sabe? Tanto em alguns líderes quanto em membros. E a sugestão do estudo é bem clara. Tem que cavar mais fundo, fortalecer os alicerces em Cristo. É um chamado para um compromisso mais sólido. Falando em solidez. E aí, falando em solidez, a gente entra na questão dos relacionamentos, né? Com o caso específico lá de Evode e Sintique, em Filipenses 4.2. Paulo faz um apelo direto para elas, para que pensem concordantemente no Senhor, ou seja, para que se reconciliem. O estudo até traz umas curiosidades sobre os nomes delas. Evódia, talvez boa viagem. Sintique, talvez afortunada ou, quem sabe, até acidente. Mas, bom, são especulações, né? São conjecturas. O que importa mesmo, e o estudo deixa isso bem claro, é que a briga delas, seja lá qual fosse o motivo, estava prejudicando a comunidade inteira, o testemunho cristão ali. Sem dúvida. O estudo levanta uma questão muito pertinente. Quem é que quer fazer parte de uma comunidade onde os membros vivem brigando, se agredindo? A analogia que eles usam é poderosa. A igreja como um hospital, sim, um lugar para buscar cura, mas ninguém deveria se acomodar na enfermidade do conflito, né? Nossa, forte isso. O apelo de Paulo é um chamado para colocar os interesses de Cristo, da missão,
acima das querelas, das rixas, das disputas pessoais. É mudar o foco do eu para o bem maior. E a conclusão do estudo sobre isso é bem direta. A saúde da nossa comunhão com Deus, a vertical, depende muito da saúde dos nossos relacionamentos uns com os outros, a horizontal. Se a horizontal tá ruim, A vertical balança, né? Entendi. E ainda nesse primeiro bloco vem o chamado à moderação, lá em Filipenses 4.5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Essa palavra moderação, ela pode ter vários sentidos, certo? O que é que o estudo destaca aí? olha, o material explora algumas nuances, sim. Pode ser equilíbrio, sabe? Evitar os extremos, o famoso nem 8 nem 80, mas também carrega a ideia de equidade, de gentileza, de amabilidade. Parece que Paulo estava combatendo talvez umas posturas muito rígidas, quem sabe até meio arrogantes dentro da comunidade. E essa gentileza, que aliás está lá na lista do fruto do Espírito em Gálatas, não era só para usar dentro de casa, com os outros cristãos. Era para ser mostrada a todos os homens, como um cartão de visitas do caráter que Cristo transforma. E por que essa gentileza para todo mundo? Qual a motivação mais profunda por trás disso? A resposta está logo na sequência do versículo, como o estudo aponta bem. Perto está o Senhor. A expectativa da volta de Cristo, que eles acreditavam ser iminente, deveria ser o grande motor, sabe? Para um comportamento justo, amável, paciente, mesmo diante de gente hostil. É a consciência de que a gente vive sob o olhar dele e para a glória dele. Isso já nos leva direto para um dos temas mais atuais que a gente prometeu abordar, a ansiedade. O estudo começa citando Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate, e frisa bem que viver ansioso não deveria ser o normal para quem confia em Deus. Aí entram aqueles dados da OMS sobre o Brasil, quase 10% da população sofrendo com transtornos de ansiedade, e a pandemia piorou tudo, né? Como que Filipenses 4 oferece um caminho para isso? Então, o primeiro grande recurso que esse estudo bíblico destaca, com base lá em Filipenses 4, 6, é a oração. O texto é muito prático, né? Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. O estudo detalha bem esses elementos: a comunicação geral com Deus, que é a oração, os pedidos específicos sobre aquilo que está nos afligindo, que é a súplica, e, um ponto-chave, a gratidão, as ações de graças. A gratidão é importante mesmo nesse contexto. Crucial. A ideia, segundo a análise, é agradecer não só depois que a gente recebe, mas já no processo, sabe? Reconhecendo quem Deus é, o que Ele já fez, confiando que Ele está no controle. Entendi. E aqui o estudo faz uma ponderação importante sobre fé e ciência, que eu achei bem equilibrada. Diz que a Bíblia nos guia, claro, mas não é um manual médico. Reconhece o valor da ciência, até cita Daniel 12.4 sobre o conhecimento se multiplicando e que ela não deve ser descartada, especialmente em casos clínicos de ansiedade, depressão, etc., mas, ao mesmo tempo, afirma com força o poder da palavra e da oração como fontes de ajuda real, inclusive para a cura. Não é um ou isso ou aquilo, né? Exatamente, uma visão integrada, o que é muito saudável. O material também desmistifica um pouco a oração, né? Deixa claro que não é tipo uma fórmula mágica para a gente conseguir tudo o que quer ou para eliminar os problemas na hora. É mais um exercício espiritual profundo. O exercício, como assim? É um exercício que disciplina a nossa alma a confiar, a esperar em Deus e, fundamentalmente, a alinhar a nossa vontade com a dele, mesmo que isso seja doloroso às vezes. O exemplo máximo disso, que o estudo cita, é Jesus lá no Getsêmani. Ele orou intensamente, angustiado, mas concluiu com: não seja como eu quero, mas como tu queres. É essa entrega. E qual é o fruto dessa entrega da ansiedade a Deus através da oração? O resultado prometido é algo extraordinário. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7. E o estudo faz uma distinção muito útil aqui. Existe a paz com Deus,
que é a reconciliação que a gente recebe pela fé em Cristo, lá de Romanos 5:1, mas essa paz aqui em Filipenses é a paz de Deus. Qual a diferença? Essa paz de Deus é descrita como uma qualidade sobrenatural, quase um dom do Espírito Santo. Romanos 14:17 também fala dela junto com justiça e alegria no Espírito Santo. Ela guarda o coração e a mente. É uma tranquilidade interna, sabe? Uma segurança profunda que pode permanecer mesmo quando as circunstâncias do lado de fora estão pegando fogo. Então essa paz de Deus seria quase um efeito colateral positivo da oração, como o estudo sugere? Uma consequência natural de realmente entregar as preocupações? Precisamente. É aquela convicção lá no fundo de que, apesar de tudo, apesar do caos aparente, Deus está no controle. Isso meio que desarma a ansiedade na raiz. Mas o tratamento, digamos assim, não para por aí. Além da oração e da paz que vem dela, o estudo aponta outro remédio poderoso em Filipenses 4:8. Direcionar conscientemente os nossos pensamentos. Ah, a famosa lista, eu adoro essa parte. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto ou respeitável, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Uau, é uma receita completa para a mente. E a sacada do estudo é conectar todos esses atributos diretamente ao caráter de Deus. Ele é a verdade, ele é a justiça, a pureza, o amor. Então, pensar nessas coisas é, na essência, meditar sobre quem Deus é. O material reforça aquela ideia poderosa de que a gente é aquilo que a gente pensa. Se a mente está cheia de lixo, de preocupação, de negatividade, isso inevitavelmente vai afetar nossas emoções e nossas ações. E como a ansiedade vive justamente de ficar ruminando cenários negativos, medos, aqueles e se acontecer isso ou aquilo, a orientação de Paulo é um contra-ataque ativo. Não é só não pense nisso, é pense nisso. Divino edificante. O estudo descreve a mente ou o coração no sentido bíblico como um verdadeiro campo de batalha, onde a gente precisa lutar conscientemente contra os pensamentos que geram ansiedade e plantar pensamentos que geram paz e confiança. É uma abordagem bem proativa para a saúde mental e espiritual, né? Não é só passivamente não se preocupar, mas ativamente pensar no que é certo. Exatamente. Entregar a ansiedade em oração e, ao mesmo tempo, preencher a mente com conteúdo que promove paz e retidão. Isso nos leva para a parte final do capítulo, onde Paulo muda um pouco o tom para expressar uma gratidão imensa pelos presentes, pelas ofertas que a igreja de Filipos enviou para ele. Ele diz que se alegrou grandemente no Senhor por eles terem, renovado o cuidado por ele, FP 4.10. O estudo faz um contraste interessante com aquela advertência lá em Hebreus 13:17 sobre líderes que servem gemendo, sabe? Por causa da falta de apoio ou da rebeldia da congregação, algo que, segundo Hebreus, não traz proveito nenhum para a própria igreja. E o ponto central que o estudo explora sobre essa alegria de Paulo é fascinante. Não era apenas pelo alívio material, embora ele certamente precisasse ali na prisão. A alegria profunda vinha do que aquela generosidade significava. Era um fruto visível da maturidade espiritual deles, da saúde daquela comunidade. A capacidade deles de contribuírem sacrificialmente para a missão, mesmo sendo provavelmente uma igreja simples, sem muitos recursos, era uma prova da obra de Deus neles. Que legal isso! O estudo até relembra aquela famosa citação de Martinho Lutero sobre os 3 cães perigosos que a gente tem que combater. A soberba, a inveja e, especialmente aqui, a ingratidão. Os filipenses eram o oposto disso, eram gratos e generosos. E a generosidade deles era mesmo fora do comum, né? Como o estudo bem ressalta, Filipos foi a única igreja de quem Paulo aceitou ajuda financeira de forma mais contínua. FP 4.15. Geralmente ele fazia questão de trabalhar para se sustentar, como fez lá em Corinto, para não dar margem nenhuma para acusações de que ele era interesseiro. Exato. Mas com os filipenses a relação era tão sólida, tão confiável, que ele aceitou o apoio deles lá em Tessalônica, depois em Corinto e agora em Roma, na prisão.
Eles eram parceiros fiéis mesmo. E a atitude deles é apresentada no estudo como um modelo de como contribuir. Eles não encaravam o dar como um peso, sabe? Uma obrigação feita por medo ou para, comprar bênçãos de Deus. Pelo contrário, o estudo sugere que eles viam como um privilégio poder participar daquilo que Deus estava fazendo através de Paulo. Era um ato de adoração, uma expressão de parceria no Evangelho. O privilégio. E aqui o estudo traz uma perspectiva muito interessante. Talvez, na visão deles, o maior privilégio não fosse o de Paulo, que recebia ajuda, mas o deles, de poderem investir no avanço do reino de Deus. É uma inversão de valores muito poderoso. Nossa, que mudança de perspectiva sobre o contribuir. E como resposta a essa generosidade tão genuína, Paulo declara uma das promessas mais conhecidas e amadas da Bíblia, lá em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O contraste aqui é muito forte, não é? Eles deram do pouco que tinham, de forma limitada. Sim, da pobreza deles. E Deus responderia suprindo as necessidades deles a partir da sua riqueza infinita em glória. É outro nível. Exatamente. O estudo conecta essa promessa diretamente à atitude generosa deles. E também a outras passagens, como o Salmo 37, 25. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A aplicação é clara. Essa promessa se estende a todos que, com a mesma atitude de coração, contribuem generosamente para a obra de Deus. Mas o comentário faz uma distinção crucial que vale a pena a gente notar. Qual? Deus promete suprir necessidades, não necessariamente todos os nossos desejos ou luxos. Ele supre aquilo que a sua sabedoria infinita sabe que a gente realmente precisa, talvez aquilo que nós mesmos pediríamos se tivéssemos a perspectiva dele, sabe? Entendi. Necessidades, não caprichos. Faz todo sentido. Bom, para a gente ir amarrando tudo, o estudo revisita os objetivos que ele propôs lá no início, aplicando o que foi aprendido em Filipenses 4. De forma resumida, quais eram essas aplicações finais que o estudo propõe? Bom, a primeira era sobre ter discernimento na vida da igreja, sabe? Evitando dois extremos. De um lado, o relativismo. Achar que é normal, aceitável, quando a liderança demonstra mais amor pela posição do que pelas pessoas, por exemplo. Ou aceitar qualquer coisa. Certo. E do outro lado, o radicalismo. Pegar falhas específicas e generalizar, desacreditar toda a liderança ou a própria igreja por causa de problemas pontuais. O chamado é para um olhar equilibrado, maduro, construtivo. Buscar esse equilíbrio é fundamental, né? E a segunda aplicação? Era reforçar a oração como ferramenta fundamental, não a única, claro, mas essencial contra a ansiedade. Lembra daquela instrução tão prática de 1 Pedro 5,7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração, como Paulo ensina aqui em Filipenses, é o canal direto para colocar isso em prática. Entregar, confiar, agradecer. E a terceira? Era sobre assumir o compromisso do cuidado mútuo. A alegria de Paulo com a parceria dos filipenses, lá em Filipenses 4:10, se torna o grande exemplo disso. Cuidar uns dos outros, apoiar aqueles que se dedicam ao ministério, investir juntos na missão, esse zelo mútuo é apresentado como uma marca de uma comunidade saudável e madura na fé. Então, o que fica disso tudo para a gente hoje? Olha, o que emerge com muita força dessa análise de Filipenses 4 é um roteiro impressionante para uma vida resiliente espiritualmente. É um chamado para a gente cultivar a firmeza interior, para construir pontes em vez de muros nos relacionamentos, para praticar generosidade não como uma obrigação chata, mas como um privilégio mesmo. E talvez o mais impactante para a nossa época, né, gerenciar a nossa mente e a nossa ansiedade através da oração confiante e desse foco intencional naquilo que edifica. Tudo isso, claro, com os pés bem fincados na fé e na esperança em Cristo. Parece que Paulo escreveu isso ontem, direto para nós. Sem dúvida. São princípios que oferecem muito mais do que teoria. São tipo ferramentas práticas para a gente navegar as pressões e as complexidades do século XXI. Mostram uma fé que não é só para o domingo de manhã, sabe? Mas que molda ativamente nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações, na segunda-feira, no trabalho, em casa, na comunidade. É uma fé que se traduz em bem-estar integral, de verdade. E para a gente levar conosco, para pensar durante a semana, fica uma provocação baseada em tudo isso que a gente conversou.
Paulo nos desafia a preencher a mente com o que é verdadeiro, justo, amável, como uma estratégia ativa contra a ansiedade, lá em Filipenses 4.8. Como seria, na prática, a gente criar e cultivar nosso próprio filtro mental ativo no dia a dia? Em meio a tanto bombardeio de notícias, preocupações, negatividade, que tipo de lista pessoal de pensamentos, baseado nesses critérios de Paulo, a gente poderia consultar intencionalmente para fortalecer nossa mente e nosso coração? Fica aí algo para a gente refletir e, quem sabe, experimentar, né? Atenção, irmãos! Chegamos a um momento muito especial. Vamos adorar ao Senhor com um louvor preparado especialmente para esta ocasião. A letra deste cântico está baseada na próxima lição da nossa escola bíblica dominical e vai nos ajudar a fixar o tema e a mensagem que estudaremos. Que, enquanto cantamos, o Espírito Santo grave em nossos corações as verdades da Palavra de Deus. Vamos lá? É hora do louvor na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Alegrai-vos sempre no Senhor, mesmo em dor eu louvarei. Na angústia Ele é meu abrigo, em Cristo sempre vencerei. Posso tudo em Jesus, meu Senhor. Ele é força, é meu Salvador. Quando eu sou fraco, Ele me faz forte. Em Cristo encontro minha sorte. Nada me falta, pois Deus proverá. A sua paz meu ser guardará. Não me inquieto com o amanhã. Em Cristo tenho confiança e fé. Posso tudo em Jesus, meu Senhor. Ele é força, é meu Salvador. Quando eu sou fraco, Ele me faz forte. Em Cristo encontro minha sorte. Aprendi a viver contente, seja na dor ou na bonança. Meu Deus supre toda a minha necessidade e me enche de esperança. Oh, posso tudo em Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Ele é força, é meu Salvador. Quando eu sou fraco, Ele me faz forte. Em Cristo encontro minha sorte. Aprendi a viver contente, seja na dor ou na bonança. Meu Deus supre toda a minha necessidade e me enche de esperança. Posso tudo em Jesus, meu Senhor. Ele é